Amém. Boa noite, meus irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Para você que está chegando agora também no vídeo, hoje nós vamos meditar na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8. Nós vamos estar falando hoje sobre esta epístola, Romanos, capítulo 8. Nós vamos começar a ler o verso 26. Romanos 8, versículo 26. Esperar todos encontrarem. Título da Sociedade Bíblica do Brasil: a intercessão do Espírito. Amém? Todos encontraram? Diz assim o texto. Aqueles que puderem ficar de pé, e claro, aqueles que tiverem condições de estar em pé, né? Em reverência à palavra do Senhor. Diz assim o texto, verso 26. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Nada nos separa do amor de Deus. Que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem nos condenará? É Cristo quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Oremos, queridos. Santo Deus, Pai querido e amado, louvado seja, Pai, o teu santo nome. Louvado seja o Senhor pela tua santa palavra em nossas vidas. Pai amado, te peço mais uma vez, tomai-me em tuas mãos, iluminai a minha mente, Senhor, e aquecei, Pai, o meu coração através do teu Santo Espírito, para que eu possa, ó Deus, propagar a tua santa palavra. Ajuda-nos, ó Pai, a cada um de nós que estamos aqui nessa igreja, assistindo, Senhor, essa mensagem através do vídeo, que o Senhor, Pai, venha iluminar a nossa mente, que o Senhor venha direcionar-nos, Pai, e preparar os nossos corações, Pai, como um terreno fértil, para receber, Senhor, dessa semente que é o teu Evangelho, que venha frutificar, e que venha, Senhor, Pai, crescer e dar frutos, e que possamos abençoar outras vidas através desse fruto, Senhor. Pai querido e amado, continua conosco e com os nossos irmãos que estão no Brasil, no mundo afora, pregando tua palavra, Pai, abrindo igrejas, Senhor, Pai, fazendo missões em muitos lugares, Pai, terríveis para o seu Evangelho.
Muitos estão sendo martirizados, Senhor. Outros estão sendo encarcerados. Outros pais estão passando necessidades. Senhor, seja com cada um dos teus filhos, dando forças a ele, Pai, suprindo cada necessidade, para que o teu nome, Pai, e o teu evangelho seja glorificado em todo o tempo, Senhor. É o que a tua igreja te pede, Senhor, e te agradece em nome do seu Filho amado, o nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a igreja diga amém? Amém. Amém, graças a Deus. Podeis assentar, meus amados. Queridos amados, a Bíblia, ela apresenta uma progressão da nossa intimidade com Deus, no envolvimento de Deus com a sua criação. O Antigo Testamento, ele apresenta um Deus nas alturas, um Pai que atende a mais ínfimas necessidades humanas. Os Evangelhos vão além, falam do Deus ao nosso lado, que se tornou de nós, ganhando ouvidos, cordas vocais e células de dor. E as epístolas falam de um Deus dentro de nós, num espírito invisível que dá expressão às nossas necessidades inexprimíveis. Amados, nós hoje vamos estar falando da bênção que cada um de nós desfrutamos por servirmos o Evangelho de Cristo, por sermos cristãos, das bênçãos que Deus já derramou sobre as nossas vidas. Amém, meus queridos? Amém. E o texto, ele nos mostra algumas das bênçãos por aqueles nos quais o Santo Espírito de Deus habita. Primeiro, aqueles que são do Senhor foram libertos da lei, do pecado e da morte pela lei do Espírito da vida. Se você abrir sua Bíblia em Romanos capítulo 8, verso 2, deixa eu acompanhar com os irmãos. Romanos 8, verso 2: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito da vida é em Cristo, pelo sacrifício de Cristo, pela morte e ressurreição do nosso Senhor, nos livrou da lei do pecado e da morte, ou seja, nos livrou da condenação eterna, mudou o nosso estado de mortos nos nossos delitos, mortos nos nossos pecados, para um estado de vida, e vida em abundância. Foi isso que Jesus nos prometeu, e foi isso que Ele nos entregou, irmãos. Lá em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 17, diz o seguinte: ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Nós ganhamos liberdade. Você é livre em Cristo Jesus. Amados, a palavra de Deus, o Evangelho, ele é tão poderoso que ele tem o poder de fazer ao homem que está preso, que está encarcerado, ser livre. Mesmo preso, ele é livre, livre em sua mente, livre em seus sentimentos, cativo em amor somente a Cristo Jesus. Mas ele lá dentro, ele consegue ser livre, ele lá dentro, ele consegue pregar e converter multidões através do Evangelho. Isso é liberdade, irmãos, ao extremo. Não há escravidão em Cristo Jesus. Não há. Você foi livre, nós fomos livres. O mundo pode até tentar nos aprisionar, botar a nossa mente cativa, mas nós já fomos livres, livre em Cristo Jesus.
Lá em Gálatas, o apóstolo Paulo também escreve, Gálatas capítulo 5, verso 13: porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não use a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Olha o que interessante o que Paulo fala, que quando nós somos livres, nós não devemos dar liberdade ao nosso egoísmo, à nossa carne, à vontade somente nossa. Não, vocês têm que fazer o contrário. É isso que Paulo está falando. Sejam servos uns dos outros em amor. Lá em Provérbios, irmãos, a palavra diz que os irmãos, falou aqui o verso, mas ele fala que como espada, bate com espada, assim ela afia. Quando nós servimos em amor, ou tem outro texto que Paulo fala, suportai-vos em amor. Por que ele está falando isso? Porque como uma família, muitos às vezes pensam de uma forma, outros pensam de outra, mas da mesma forma nós temos que suportar em amor, em amor pregar, em amor falar, em amor conduzir, sendo servos uns dos outros. A Bíblia fala que aquele que serve é maior do que aquele que é servido. Olha que grandiosidade é o reino de Deus, irmãos. Paulo nos diz, e a palavra nos diz, que nós somos livres. Nós somos livres. Nós não fomos chamados para estarmos em escravidão, mas sim para a liberdade em Cristo Jesus. Amados, a vida no Espírito não é mera obediência a um grupo de regras, diante do que ninguém pode ser totalmente eficaz, ou seja, uma religiosidade. Mas uma vida no Espírito é uma vida vivida, e não é vivida de qualquer forma. Nós temos um livro de regra e fé, o manual do fabricante, do nosso Criador, está aqui. Nós temos que seguir o que está aqui na palavra de Deus. Nós somos livres para seguir do que está na palavra de Deus. Segundo ponto, aqueles nos quais o Espírito Santo habita, não andam segundo a vontade da carne, mas andam segundo a vontade do Espírito. Olha o que o apóstolo Paulo escreve aqui em Romanos capítulo 8, verso 4 ao verso 9. Ele diz assim: a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. De fato, o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ou seja, aqueles que vivem, aqueles que foram libertos, aqueles que têm essa verdadeira liberdade, não andam de acordo com a vontade da carne. Muito pelo contrário, mortificam a carne, crucificam o seu eu, tomam a sua cruz e sigam a Jesus. Foi isso que o Mestre nos mandou fazer, não foi? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo,
Tome a sua cruz e siga-me. Não é andar de qualquer forma, não é andar de qualquer maneira, não é andar da forma que nós achamos correto, mas é andar da forma que não é um achar, mas que é correto, a palavra de Deus. Essa é a nossa bússola. É dessa forma que nós temos que andar. É dessa forma que nós temos que fazer a diferença, irmãos, e que vamos fazer e continuar fazendo a diferença nesse mundo. De coisas iguais, esse mundo está cheio. E Jesus não veio para ser igual e nem para chamar eu e você, nós, para nos igualarmos ao mundo, mas para sermos sal, para sermos luz, para continuar fazendo a diferença nesse mundo. Olha o que Paulo continua falando sobre andar no Espírito, verso 12 e verso 13 do capítulo 8 de Romanos. Continuando aí a leitura, o apóstolo Paulo diz aqui no verso 11: se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês, filhos e herdeiros. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte, mas se pelo Espírito mortificarem os efeitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Paulo, ele está falando que ao mortificar a carne, que a carne ela é nossa inimiga. Eu costumo pensar, quando eu medito sobre isso, eu costumo pensar que dos nossos 3 inimigos, eu creio que ela é a pior. Por quê? O mundo, né? É o mundo e a influência do mundo. Em Cristo, nós vencemos o mundo. O diabo, ele só pode tocar ou mexer num cristão se assim Deus permitir, se assim Deus deixar. E a carne? A carne é essa militância. Só vai acabar, irmãos, ou quando Jesus voltar, ou a guerra, né, entre o Espírito e a carne, ou quando Jesus voltar, ou quando nós fecharmos os olhos nessa terra e abrirmos os olhos no paraíso. Amém? Então, para mim, é o pior dos inimigos. Mas a Bíblia fala que nós podemos e nós devemos em todo momento mortificar a nossa carne, mortificar as obras da carne. Através do Evangelho, através da santificação, nós mortificamos a nossa carne, nós crucificamos a nossa carne para vivermos uma vida para Cristo Jesus. E nisso nós temos que pensar: o que ou quem está direcionando a minha vida, as nossas vidas? Sou eu? É o mundo? Se sou eu, é a minha carne. Se é o mundo, eu estou sendo influenciado. Ou se é Cristo Jesus? Andemos, irmãos, em todo o tempo no Espírito, falando das coisas do Espírito, salmodiando ao Senhor, lavando a nossa mente com as Escrituras Sagradas, purificando o nosso coração com cânticos de louvor ao Senhor, com as nossas orações, com jejuns, com súplicas. Terceiro ponto: aqueles que são de Cristo experimentarão a ressurreição de seus corpos por meio do Espírito de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Vamos voltar aí no verso 11. Só você voltar um pouquinho aí,
verso 11, capítulo 8, verso 11. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito, que habita em vocês, filhos e herdeiros. Amados, o Espírito Santo habitando em nós, quando nós temos o desejo de andar no Espírito, esse desejo ele não vem da sua carne, esse desejo ele não vem do diabo, esse desejo ele não vem do mundo, não vem. Esse desejo ele vem do Espírito de Deus. Se você tem desejo no seu coração de andar com Deus, de andar no Espírito, de mortificar a tua carne, esse é sinal que o Espírito Santo habita em seu coração. Esse sinal que esse mesmo Espírito vai te ressuscitar naquele grande dia. Esse é o sinal que a tua vida não está nas tuas mãos, mas está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. E esse sinal que você tem o penhor da tua salvação. Efésios capítulo 1, verso 13 ao verso 14, diz o seguinte: no qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Paulo aqui, ele faz aqui, sintetizou um pouco do que eu falei, e ele falou, quer dizer, o que ele falou eu sintetizei, né, irmão? Quem sou eu para sintetizar o apóstolo Paulo? Mas diz aqui, ele fala o seguinte: no qual também tens ouvido a palavra da verdade. Você ouviu a palavra da verdade? A Bíblia Sagrada? O evangelho da vossa salvação é a palavra genuína de Deus, não é mascarada? E tendo nele também crido, você acreditou. Se isso aconteceu, você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Ele fala, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. É a nossa redenção e a nossa possessão da nossa salvação. Então, amados, os benefícios de ser um crente: você anda no Espírito, você não anda de qualquer forma, você anda com o Espírito Santo do Senhor. Você tem a certeza e o penhor que o seu passaporte está carimbado para a glória. Outro ponto: aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos e herdeiros. Verso 14 ao verso 17 de Romanos 8. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Os sofrimentos do presente e a glória
os sofrimentos do presente é a glória futura, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Até aí, meus irmãos. Amados, a Bíblia nos fala que nós somos guiados, no verso 14, pelo Espírito, e os que são guiados pelo Espírito, eles são filhos de Deus. Que nós não recebemos mais o espírito de escravidão, nós não estamos mais presos à lei e ao pecado. Hoje, se você erra, se você falha, se você peca, você tem um livre acesso de dobrar o seu joelho aonde você estiver, pedir perdão ao Senhor, não é viver na prática do pecado, é isso que eu estou falando, mas você pedir, se arrepender e continuar a sua caminhada com Cristo. Porque ser livre, nós somos livres. E nós não recebemos o espírito de escravidão, mas o espírito de adoção, diz o verso 14. Amados, comparando, é como um casal, né, que vai a um orfanato e adota ali uma criança. Aquela criança, ela não tem, vamos supor que fosse eu, o Fernando, já temos o Azaf é filho. Se um dia, lá pelas tantas, resolvermos adotar uma criança, se eu for lá no orfanato, ver a criança, eu não vou poder tratar essa criança diferente de forma que eu trato o Azaf. Estou dando exemplo, tá, irmão? Eu estou dando exemplo. Se Deus assim quiser, amém. Um dia, né? Deus assim quiser, amém. E glória a Deus por isso. Mas não é o momento para mim. Então, se eu e Fernando um dia resolvemos adotar uma criança, eu não vou poder tratar essa criança diferente do Azaf. Essa criança vai passar a ser meu filho e filho de Fernanda, irmão do Azaf. Então, eu tenho que tratar de igual forma, porque senão, se eu tratar de forma diferente, o que eu vou gerar nessa criança? Vou gerar nela frustração, ressentimentos. Era melhor não ter adotado, Então, comparando aqui, é o que Paulo está nos dizendo. O Senhor, Ele nos adotou em Cristo Jesus. Ele nos enxertou na videira, que é seu Filho amado. Nós somos co-herdeiros em Cristo Jesus. E por isso hoje podemos virar em oração, em respeito, em temor e amor ao Criador de todas as coisas e falar para Ele: Abba, Pai, meu Paizinho. Ter intimidade com Deus. Aqueles que andam e que são de Deus, irmãos, têm intimidade com o Criador de todas as coisas. O que você olha nesse mundo e fala assim: olha, mas que negócio bonito, ou assim, vê a força da natureza, que Deus criou, um vulcão em erupção, você vê o poder daquilo, e aí você olha e fala assim: poxa, quem criou isso tudo é meu Pai Celestial. Tem noção, da grandiosidade que o Senhor Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. E nós podemos chamar esse Deus maravilhoso de Pai. Temos um relacionamento de pai e filho com Ele. Por isso que Jesus nos ensina lá na oração modelo a chamar Abba, Pai, Paizinho, Pai querido. E o Espírito Santo, ele testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Verso 16 fala sobre isso, do capítulo 8. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus.
o próprio Espírito confirma a nós que nós somos filhos de Deus. Não há dúvida. Quando muitos podem falar assim, isso é arrogância. Não, não é arrogância. Não é arrogância, não. É quando você realmente foi marcado pelo Espírito de Deus. Você pode falhar, você pode errar, mas você sabe que você tem um Pai justo, mas também perdoador, e também que age em amor, mas Ele é justo. E essa confiança quem dá e coloca em seu coração, em nossos corações, é o Espírito Santo. E nós vemos isso na vida das pessoas através do quê? Do fruto do Espírito. Amém, meus irmãos? Amém. Então, você é filho, você é herdeiro, você tem a salvação em Cristo Jesus. Outro ponto é aqueles nos quais o Espírito Santo habita, são abençoados pela intercessão do próprio Espírito Santo ao nosso favor. Olha, verso 26 de Romanos 8. Verso 26 de Romanos 8. Da mesma maneira também, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amados, mesmo quando você está fraco, mesmo quando estamos fracos, mesmo quando não temos condição alguma, até aqueles momentos quando a gente não tem condição, você está passando por tantos problemas que orar se torna um desafio. A verdade é essa, um desafio. Já passaram por isso? Todos nós acho que já passamos por isso. O Espírito Santo, ele move, ele te impulsiona, ele começa a interceder por nós com gemidos. Esses gemidos aqui que ele está falando é gemidos de dor, é choro, é lágrima. É choro, é lágrima. Gemidos de sofrimento. Da onde nós podemos pensar isso? É só você voltar ao verso 18 de Romanos 8. Paulo lhe fala: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então mostra que o apóstolo estava num momento que de alegria ou de dor? De dor. E que momentos nós passamos, irmãos? É de alegria ou momento de dor? Eu creio que todos vão concordar que são momentos de dor, são momentos de reflexão, são momentos de interceder, são momentos de orar, são momentos de clamar, são momentos de pedir ao Senhor que tenha misericórdia e que a glória dele venha a ser manifesta, que haja um avivamento neste mundo, porque o Senhor, ele está com isso tudo despertando. O Espírito Santo intercede por nós. De uma forma inexprimível. Nós devemos,
Paulo também ele fala dentro do Romanos 8 que a criação é geme, ela chora. Olha o que diz aqui no verso, no mesmo capítulo de Romanos 8, verso 22. Olha o que o apóstolo fala: porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que somos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e redenção do nosso corpo. Amados, quantos desastres naturais nós vemos? O mundo, desde que foi criado, você vê, depois do pecado, você vê um mundo que guerra, luta, fome, peste, doenças. Amém? É a criação gemendo, é a criação chorando, é a criação ansiando, como nós, a restauração, a mudança, a transformação. Verso 23 diz: e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Amém? Se você viu algo, já chegou, tu não está esperando, né? A gente só espera aquilo que a gente não vê. Então, amados, o Espírito Santo, ele intercede por nós. Você não está sozinho. Aqueles que são do Senhor, o Senhor, ele cuida, ele guarda, ele livra, ele opera, ele faz milagres, ele muda as circunstâncias em favor dos seus. Nada e ninguém pega Deus de surpresa. Ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente. Ele está em todo lugar, a todo momento. Ele tem ciência de tudo que está acontecendo, e ele tem poder para mudar tudo em qualquer lugar. Ele pode mudar e transformar. E se o Espírito Santo muitas vezes está intercedendo por nós, o que nós devemos fazer? Um teólogo chamado Philip Yancey, ele botou uma frase bem interessante. Ele falou o seguinte: não precisamos descobrir exatamente como orar, muitas das vezes apenas gemer, apenas chorar. Um exemplo, uma mãe, né? As irmãs aqui vão saber até melhor do que nós homens, mas nós também aprendemos isso um pouquinho. Quando a criança ela começa a chorar, aí, né, a criança ela tem aquele choro da dor, né, assim, irmão? Choro da fome e o choro da mãe, né? E as irmãs, né, nós homens identificamos meio mal, qualquer coisa a gente acha que é fome, né? Vamos lá para a madeira. Mas as mães normalmente conseguem filtrar isso melhor. E a mesma coisa é o Senhor. Quanto mais o Senhor, né, que é muito mais apurado na sua essência do que a mãe mais sábia desse mundo, né? Então ele sabe dos momentos que você está passando, ele sabe das dores que você vive, do que você está passando, daquilo que está dentro de você, das lágrimas que você tem derramado em secreto. Ele sabe disso tudo, porque ele está cuidando disso tudo. O que ele pede é que nós venhamos a estar firmes nele, andando no Espírito, não andando de qualquer maneira, não andando segundo o que esse mundo fala ou tenta nos impor, mas andando segundo a vontade dele.
e crendo que nada e ninguém pode te arrebatar da mão dele. Quem consegue roubar algo da mão de Deus, irmãos? Ninguém, nada. E para terminarmos, Paulo nos dá uma promessa e uma garantia maravilhosa em Romanos capítulo 8, verso 35 ao verso 39. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Esperar todos encontrarem. Verso 35 ao verso 39 diz assim. Ele começa com várias perguntas. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amados, o que pode te separar da mão de Deus? Será que Paulo esqueceu alguma coisa aqui? Eu acho que não. O apóstolo Paulo, ele foi meticuloso, ele foi aqui, ele botou todas as coisas, ele falou nem a profundidade, nem a altura, nada pode nos arrebatar da mão de Cristo Jesus, nada. Esse Deus maravilhoso despertou em nós, que estávamos mortos em nossos delitos e nossos pecados, através do seu Espírito, nos trouxe a vida, nos deu aquilo que Ele nos prometeu ao nosso Senhor Jesus Cristo, vida e vida em abundância, ou seja, a vida eterna. Queridos, nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se o seu coração está em Cristo Jesus, se o seu amor está em Cristo Jesus, você é nova criatura em Cristo Jesus. E nada e ninguém, e eu ouso dizer, nem você mesmo, pode separar do amor de Cristo. Lembra-se do filho pródigo? Ele saiu de casa, fez o que quis, volta, pede perdão, o pai recebe, o perdoa, restaura tudo. Estou aqui sintetizando, sintetizando por causa do tempo. No final de toda a parábola, o Senhor Jesus diz que assim é o reino de Deus. Aquele que porventura pode estar longe do reino, e ele já teve um encontro com Cristo, pode estar afastado, ou ela pode estar afastada, ou seja, ontem. Mas o Senhor chama, o Senhor traz de volta para o aprisco. As consequências, as pessoas passam. Essa é a diferença quando mantemos-nos firmes, caminhando, andando no Espírito. Mas no tempo de Deus, Ele chama aquele que se entende. Eu quero pedir a vocês, tenho falado isso em alguns cultos, que tem alguém, seja qual grau de parentesco, amizade,
que esteve um dia no caminho do Senhor, hoje não está plenamente, tem até temor, né, às vezes, mas eu quero dizer para você, não desista, continue andando no Espírito, porque a Bíblia que essa pessoa vai ler é a tua vida. A Bíblia que essa pessoa está lá fora, ela vai ler a tua vida, ela vai lembrar, olha, ou ele, como assim como fez o filho pródigo, pô, na casa do meu pai, lá tem comida, meu pai traz um servo melhor do que eu estou aqui, mas bolotas de porcos, eu vou voltar para a casa do meu pai. Continue andando no Espírito, irmãos, porque o Senhor, em Espírito, toca naqueles que São Pedro traz de volta ao aprisco. Um dia nós vamos estar na glória, com todos. O nosso Senhor não é general de deixar ninguém para trás, não. Aqueles a que Ele chamou, Ele leva. Amém, igreja? Amém. Continue crendo nisso, continue orando, continue buscando, não desista, faça como a viuvinha que o Senhor nos ensinou, né? A viúva que batia lá na porta do juiz iníquo. Esse andar é o andar no Espírito. Olha, ajuda a minha causa, até que um dia aquele homem julgou, e o Senhor falou que nós temos que ser assim nas nossas orações, perseverantes, não desistir. E um dia o justo juiz julga a tua causa, julga a nossa causa. Amém? Amém. Vamos orar, igreja? Encerrarmos nosso culto. Senhor Deus, Pai querido e amado, nós te pedimos encarecidamente, ajuda-nos em todo o tempo a andar no Espírito, a Senhor a não deixar a nossa mente vaguear pelas coisas desse mundo, a não deixar, Senhor, a nossa mente a estar longe da tua palavra, longe da tua vontade, mas que nós venhamos a todo tempo, Senhor, a quebrantar os nossos corações com a leitura bíblica diária, com as nossas orações, com a nossa vida, Senhor, e andando no Espírito, andando com o Senhor em todo o tempo. Ah, Senhor, perdoai-nos os nossos pecados, perdoai-nos às vezes, Senhor, que deixamos o Senhor de lado em certas situações. Ajuda-nos, ó Deus, a todo momento a andar no Espírito, a estar no Espírito, Pai, a praticar a tua santa e boa palavra, a ser sal, a ser luz. Pai amado, resgata esses amados nossos que estão ouvindo tua palavra, ou que um dia ouviram e estão em outros caminhos, estão caminhando, achando que caminhar por suas próprias pernas é a solução. Tenha misericórdia, Senhor, traz de volta ao teu aprisco essas ovelhas, ministra esses corações, Senhor, que um dia estiveram tão perto de Ti, mas sabemos que o Senhor em todo o tempo está perto deles, Senhor. Traz de volta, Pai, nós te pedimos. Toma, Senhor, cada uma dessas pessoas, cada um desses irmãos queridos, Senhor. Pai querido, te pedimos também pela nossa semana, onde colocarmos a planta dos pés, a palma das mãos, que o Senhor venha abençoar, e que em tudo que viemos a fazer, Senhor, o teu nome seja glorificado. Pai querido, nós te amamos e te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por esta igreja, por cada irmão, cada membro desta igreja que tem mantido essa obra, cada pessoa que está vendo esse vídeo, Senhor, que o Senhor continue abençoando e derramando das suas bênçãos sem medidas, em nome de Jesus. Toda a igreja diga amém? Amém. Amém, graças a Deus. E que Deus os abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus. Amém.